Queria que você explicasse com as suas palavras o que é a agitação e como é que ela funciona. Qual que é a importância de um sistema de agitação para um biodigestor, quando que é importante e assim por diante. Bom, a agitação é uma homogeneização mecânica, né? Um agitador mecânico, ele é acionado por trator ou por motor elétrico. Dentro do biogás, a maior parte das vezes é por motor elétrico mesmo, já fixo. E ele que promove a rotação da hélice, e a rotação da hélice vai criar um movimento de massa, então, dentro dos biodigestores, né? E essa homogeneização dessa massa é bastante importante dentro dos sistemas de biogás, justamente para não só de sistemas de biogás, né? Existem lagoas de estabilização, de dejeto, etc., mas a gente aqui falando sobre biogás. Então é bastante importante para a homogeneização dessa massa, não deixar ela formar, por exemplo, nenhuma camada sedimentada no fundo, diminuindo, por exemplo, o volume, né, como a gente já falou antes, o volume de digestão que está sendo digerido, não deixar formar nenhuma crosta, onde ficam mais bolhas de gás aprisionadas, por exemplo. Então, para soltar essas bolhas de gás, ele conseguir liberar melhor. Manter a temperatura também bastante constante no biodigestor inteiro, que é muito importante para as bactérias. Então, para todas elas estarem no melhor ambiente de digestão possível, né? Fazer entrar em contato também a bactéria com a matéria orgânica, isso é extremamente importante. As bactérias e matéria orgânica precisam entrar em contato. Então, até nesse ponto, bastante importante o sistema de alimentação, ou o quão triturado, assim, quando a gente fala de dejeto, ele já vem num estado líquido, pastoso, que não necessariamente, não precisa mais de trituração ou qualquer coisa desse tipo. Mas pensando em outros resíduos, né, inseridos dentro de um biodigestor, bastante importante que eles venham mais triturados possíveis. Isso ajuda tanto na homogeneização, né, porque tem menos fibras que acabam travando o movimento, assim como ele cria mais superfície de contato, né, e as bactérias têm mais acesso ao alimento para poder digerir esse alimento. Então, isso permite que o substrato não entupa tubulações, para que ele não, assim, realmente crie o melhor ambiente possível para a digestão e consiga ter uma maior eficiência na produção de gás em menos tempo também, né? Justamente porque você está criando esse ambiente favorável e permitindo que o gás seja liberado realmente, né? Isso Legal. não significa que um mesmo substrato vai ter mais ou menos gás por causa da homogeneização. Você vai simplesmente criar um ambiente mais favorável para, em menos tempo, e liberando esse gás, poder ter uma homogeneização, ou poder ter uma produção de gás, né? Eu anotei algumas coisas que você foi falando aqui, até para organizar o meu pensamento, porque você trouxe Sim, coisas claro. importantes, né. Então, a agitação é importante para evitar a formação de crosta, manter a temperatura equalizada, homogênea dentro do biodigestor, evitar a decantação de sólidos, aumentar o contato de matéria orgânica com bactéria. Isso aqui vai conectar com o próximo ponto, que é aumentar a eficiência de produção de biogás, ou aumentar a produção de biogás. Então, Exatamente. eu já comentei num outro vídeo aqui no canal, falando da importância de fazer análise laboratorial e que a gente entende o potencial máximo de produção de biogás, que algumas soluções têm eficiências, biodigestores têm eficiências consideradas. Quando você Uhum, bota o sistema de agitação, natural que a eficiência de você transformar o sólido volátil, a matéria orgânica em biogás, aumenta. uhum. Por tudo isso que você trouxe de evitar decantação, crosta e principalmente por aumentar o contato de matéria orgânica com bactérias. Aham. Eu E acho que é o mais importante aí de tudo. Ela precisa ter e acesso, né? Precisa ter acesso ao alimento para poder liberar gás. Então, e exatamente. eles Você concordo. trouxe um ponto que, sinceramente, você já tinha comentado comigo nas outras conversas que a gente já teve, que é evitar o entupimento de tubulações, ou seja, o processo hidráulico, né. Então, na planta de Uhum, biogás, ela transporta fluido. Às vezes a uhum. gente esquece desse detalhe, que é um detalhe importantíssimo. Sim, exatamente. Não, é bastante importante porque isso acaba estagnando o processo também. Então, existem, por exemplo, alguns sistemas de homogeneização com recirculação de substrato. Geralmente, quando é com bocal de fundo, alguma coisa assim, de novo, é um sistema que
dependendo da quantidade de sólidos, ele pode até funcionar quando é bastante líquido, né? Mas dependendo da quantidade de sólidos ou até da densidade desses sólidos, porque alguns sólidos, mesmo com borbulhamento de fundo, ele acaba sedimentando igual. E ele sedimenta sobre esses bocais e acaba tampando os bocais e tornando Uhum. o sistema sempre menos e menos eficiente, né?